Uma boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Mais uma vez, o Gempa trazendo uma live com muita informação, muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer desde já, todo esse carinho que a gente tem recebido aí por parte do pessoal que tem acompanhado. E hoje acredito que não vai ser diferente. Mais uma live que tem tudo para agregar bastante aí no conhecimento de todo mundo. Então, vamos dar uns minutinhos para o pessoal estar chegando. E ali, quando der mais ou menos 3, 4 minutinhos de live, já vou estar convidando o professor Renato a estar participando da live junto com a gente. Pessoal chegando, pessoal entrando. Guardar mais 2 minutinhos aí. Luiz Raposo, grande Chamito, saudade, meu amigo. Matheus, boa noite, uma boa noite. Babyane Souza, oi. Muito bom, Babyane, acompanhando a gente aí. Renato. Boa noite, Raquel, minha querida. Rondonópolis, Mato Grosso. Ó, acompanhando a gente de longe, hein? Boa noite, professor. Boa noite, tá bom, Daniel? Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Ouvindo certinho, o senhor também? Legal também, graças a Deus, certinho. Eu tô ouvindo um pouco de retorno só. Não sei se é algum problema aí. Eu tô com o microfone, não sei se melhorou, tá pior, como é que tá? Quando eu falo. Agora não coisou, então acho que tá legal, bem. tá bom. Então, joia, beleza. Então, professor, mais uma vez aí, muito obrigado por ter aceitado o convite, a segunda live que o senhor faz com a gente. Muito atencioso, um carinho muito grande aí. E dessa vez, um tema um pouco diferente do que a gente abordou da primeira vez, mas que engloba todo, não só o sistema que a gente abordou, né, a TIP, mas qualquer outro sistema que a gente trabalhe tem que ter algo muito importante, né, que é a qualidade da água, né, professor? É isso aí, Daniel. E eu queria, antes de mais, agradecer o convite, fazer 2 lives assim, cara. Fiquei muito feliz por estar retornando aqui com vocês. É muito bom, né, a gente fazer esse bate-papo. E com tantas lives que estão acontecendo, né, muita gente aí participando, isso eu acho que é fantástico. Tenho muitas opções para a gente poder estar aprendendo cada dia mais um pouquinho. Um tema tão importante que a gente tem tratado muito, conversado muito sobre esse tema, que é água, né, essencial. E acho que cada tópico que a gente vai falando, a gente vai discutindo e a gente vai crescendo e acrescentando em tudo isso daí. Tá? Então, obrigado mesmo pelo convite, a todo mundo que está conosco aí participando. Eu estou um monte de live que eu já tenho feito e eu acredito até que deve ser a minha última live. Eu acho que eu não vou fazer mais, eu vou parar de fazer. Eu tô com muito trabalho, sabe? Meu fluxo agora aumentou muito, graças a Deus, sim, tô com muito trabalho, mas eu acredito que deve ser a minha última live por hora, né?
A pessoa já está cansada de me ver falar aí já, então acho que deve ser a minha última. Então, obrigado mesmo aí pelo convite. Vamos tá falando um pouquinho sobre esse assunto legal. A gente que agradece aí mais uma vez e, né, já que é a última, vamos fazer ser a melhor, né? E é isso aí. Muitos produtores acompanham a gente aqui, hoje principalmente. Eu tenho alguns grupos que eu anuncio as nossas lives, sempre, porque é algo que a gente agrega, é o intuito, né? Agregar na vida do produtor. Sim, claro. E, professor, eu sou filho de pecuarista, meu pai, claro, a nível familiar, a gente tem a produção aqui, e água, por exemplo, é algo que eu comecei a puxar a orelha dele tem um tempo já, mas é algo que ele nunca se importou muito. Então, conta pra gente, o cara que deixa o gado, por exemplo, beber água na lagoa, por exemplo. Não tem uma água limpa ali. Só antes de entrar no assunto, eu queria só, no assunto do nosso tema da nossa live anterior, que a gente está num bate-papo mesmo, né? Nós falamos sobre o TIP e aquele projeto que eu mostrei, que eu apresentei, nós encerramos ele semana passada. Tá? Que bacana. Nós tínhamos feito uma projeção, nossa meta eram 58 arrobas por hectare. Nós fizemos 58,01 arroba por hectare, cara. Caramba. Espetacular. O resultado zootécnico foi excelente. Nós tínhamos uma projeção de 532 quilos de média, se não me falha a memória agora. Nós fechamos 2,5 quilos acima. Cara, sabe, quando foi tudo muito certo, muito perfeito, deu tudo muito, muito ok, muito ótimo. Né? Então, é uma satisfação muito grande. Do ponto de vista zootécnico, foi exatamente dentro do projetado. E do ponto de vista econômico, foi acima do projetado. Pagando tudo, cara. Boi, pagando alimentação, pagando todo o processo que foi feito, mão de obra, pagando pasto. Deu muito dinheiro, cara. Deu mais de R$1.000 por boi. Caramba! Deu muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Nós ficamos muito felizes. Valores que a gente nem fala, né? Mas é uma satisfação enorme quando você fala, putz, em cima da pinta, né? Então foi muito bom. Graças a um trabalho que é feito por toda uma equipe, né? E como a gente continuou o projeto, nós devemos fechar com 69 arroba por hectare na área. 69. Caramba. Pode vir soja que não bate, não dá conta de bater. E graças a isso também, nós podemos atribuir a qualidade de água. Né? Um trabalho assim, de muita conscientização para toda a equipe. Falar, moçada, água é essencial, água é importante, tem que entender. Aí você chega lá, vê que não está legal, chama todo mundo, aí começa a entender. As pessoas que estão no processo, Daniel, elas precisam entender o que elas estão fazendo. Não é simplesmente fazer por fazer. Tem que entender o contexto. Tem que entender a importância. Porque quando elas entendem, elas passam a incorporar todo esse processo que está em andamento. Você perguntou agora, o que é uma água, a vaca beber água lá na cacimba? Isso é um problema muito sério, né? Porque até esses dias o Fernando Huberten, que deve estar conosco aí, não sei se ele está com a gente aí também participando, é um outro colega que tem trabalhado muito aí com relação à qualidade de água. A gente tem feito uma divulgação pesada em cima disso. Eu até pedi uma foto para ele esses dias, uma foto, uma cacimba. Não dá nem para contar quantas vacas estão naquela cacimba. Vacas paridas. O Fernando está aí conosco. Obrigado, Fernando, pelo prestígio. E é uma foto que ele me mandou, e assim, você vê aquele monte de vacas ao redor de uma cacimba. E a cacimba, obviamente, ela tem uma declividade. Tudo que tem de fezes, urina, que ela em volta, né? Ela chove, né? A urina vai escorrer, tudo joga dentro da cacimba. Tudo. Então o animal está ingerindo não só água, né? Ele está ingerindo fezes, ele está ingerindo urina, ele está ingerindo vermes, ele está em todas as ozes que nós podemos pensar, podemos estar ali dentro. Tem um trabalho muito, muito bacana do professor Aires, da UFG, na década de 90, se não me falha a memória,
E ele fez um trabalho, um levantamento em um número enorme de propriedades, falando sobre qualidade de água, e lá vendo com relação às clostridioses que os animais poderiam estar ingerindo via cacimba. Né? Todas as águas estavam contaminadas, todas, sem exceção. Coccidiose, a gente tem a coccidiose, ela, né, a iméria, ela é natural dentro do organismo do animal, mas quando você tem uma carga muito grande e quando você tem um nível de estresse também no animal, ela se manifesta, são doenças oportunistas. Então a coccidiose também é uma grande oportunidade, ela está ali se manifestando. Então assim, nós temos N problemas, vírus, bactérias, que podem ser transmitidas via água. E como você disse, né, do seu pai, que não dá importância, na realidade não é o seu pai, infelizmente, uma grande parcela de pessoas que não dão importância para a água. A água está ali, ela vai lá e bebe. Assim como o pasto está ali, ela vai lá e come. Perfeito, é cultural. Infelizmente ainda é cultural. Né? E as coisas vêm mudando. Né? Vem mudando graças a não só a informação, mas a números. Contra número não tem argumento, né, Daniel? Exatamente. Você vê, mensura, e nós já temos alguns trabalhos, muitos trabalhos mostrando esse resultado de uma água de qualidade. Quando a gente fala qualidade, depois a gente vai, né, discutir um pouquinho mais sobre isso, mas quando você fornece para o animal uma água de qualidade, você pode ter certeza de resultados. Aí eu sempre tenho sempre feito um teste. Leva o seu pai lá, vai levando, conversando e tal, leva um copo descartável, põe no bebedouro e dá para ele tomar. Pergunta assim, pai, você toma dessa água? Então eu queria abrir a nossa fala hoje perguntando isso. Você beberia a água que está disponível para o seu animal? Essa é a pergunta. Tá? E aí a gente tem que pensar na resposta. Eu beberia ou não? Simples assim. A gente tinha um professor que sempre perguntava isso, puxava a nossa orelha e falava, você bebe essa água? Se a resposta fosse não, a bronca já vinha. Então, que já tinha passado da hora de trocar já. Então, é algo que, assim, igual você falou mesmo, muita gente não entende, né? Fala, mas por que é tão chato lavar o bebedouro? É tão chato manter isso aqui limpo todo dia, né? Mas, igual o senhor falou, é algo que no final, é um detalhe que agrega muito no resultado, né? Daniel, eu tenho falado muito tanto isso, assim, que os detalhes que fazem a diferença. Se você olhar em tudo na sua vida, os detalhes que fazem a diferença, né? Eu tô usando esse microfone aqui. Esse microfone, o meu colocava, ele caía, tinha que ficar arrumando na hora. Eu tô sossegado. Então, já é uma preocupação a menos. É um detalhe que eu resolvi, para ver se eu melhoro o som, fico mais tranquilo, para poder conversar melhor. Então, assim, os detalhes que fazem a diferença. É chato lavar bebedouro? Claro que é. É chato limpar o coxo? Claro que é. Ixi. Agora a pergunta é o seguinte: quanto custa o chato? O que traz de retorno o chato? É difícil estudar, Daniel? Você está numa universidade muito conceituada, foi fácil entrar aí? Fácil sair daí? Complicado. Essa é a pergunta. Né? Nada é fácil. E o que vem fácil demais, a gente tem que desconfiar. O que é muito fácil. Hoje, um exemplo muito claro hoje, o pessoal ofereceu uma soja, falando que era farelo de soja, né? E quando me passaram os valores, o produtor me passou os valores, tá? Falei, tem um ditado popular, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Falei, eu preciso de mais informações. Aí começou a me passar a informação. Né? Não era nem farelo de soja, era uma soja que foi tostada ao excesso, e o cara estava vendendo, ainda era muito, pelo que ele estava oferecendo, era muito caro. Então, assim, não existe milagre. Tem uma amiga minha que diz assim, Renato, não tem almoço grátis. Não tem. E voltando, a pergunta é, ser chato, na realidade é ser cuidadoso, ser meticuloso, fazer com capricho, fazer com amor, tem um custo? Claro que tem. Aí a pergunta é, qual é o benefício disso? E a gente tem muitos trabalhos mostrando o benefício disso. Né? De você poder proporcionar ao seu animal uma água de qualidade, uma água que ele beberia, porque a água é extremamente importante no nosso organismo, né, Daniel? E se o animal deixar de beber água, muitas funções podem se deixar de ser
vamos falar assim, executadas de forma correta. Uhum. E professor, quando a gente fala numa água de qualidade, existe alguma mensuração? Tipo assim, a água está transparente e está de qualidade. Como é que funciona isso? Nós temos, assim, algumas considerações, né? Primeira coisa é sensorial. Sensorial, você vai tentar sentir o cheiro da água. Na verdade, a água não pode ter cheiro, né? E você pega tanta água que cheira forte, que você fala, não é possível, isso aqui não é água. A água não pode ter sabor. Isso também faz parte. A água não tem sabor. Então, às vezes, você põe água na boca, você fala, essa água não tá legal. Água salobra é um exemplo disso, que faz parte da sensorial, mas é uma análise físico-química. E também a água não pode ter cor, ela é translúcida. Então, de imediato, você já consegue enxergar isso daí, que você não precisa de nenhum equipamento para você analisar, né? Aí você começa a perceber a alga, você começa a perceber mofo, você começa a perceber sujeira, você começa a perceber matéria orgânica dentro dos bebedouros, né? Então você já começa a perceber que ali não é só água, ali tem algo mais. Muita gente tem essa falsa ideia de que colocar peixe resolve. Eu vejo muito isso, né? Agora você imagina, a gente fala para lavar o bebedouro todo dia, no confinamento, e passa uma vez por semana. Você vai fazer o que com o peixe? Você vai tirar o peixe de lá, vai pegar, segurar ele e lavar? Difícil, né? Outra coisa, o peixe, cara, ele defeca, deixa matéria orgânica lá dentro, né? Quer dizer, matéria orgânica, deixa coliforme fecal. Então você está contaminando a água também. Não é uma prática que nós recomendamos. E outra coisa é colocar aquelas plantas aquáticas, né? Do mesmo jeito, tem as raízes, as plantas, as folhas, entra em decomposição. Não é o indicado para a gente fazer isso, né? Então essa primeira parte sensorial, que a gente vai perceber, visual, a olho nu, a gente consegue sentir isso com muita facilidade. Depois você entra em outras análises, né? A gente vai pensar em análises. Outra análise que a gente tem feito muito, de forma bem simples também, que é medir o pH da água. Porque a amplitude de pH normal de uma água, sem afetar o ambiente ruminal, tá? A água, vamos falar, o pH é de 0 a 14, mas um pH de água que não afete o rumen, ou na realidade, quando a gente fala rumen de microbiota ruminal, é de 6,5 a 8,5. Tá? Então, dentro dessa amplitude, é uma amplitude normal, que nós não temos um impacto muito grande, de acordo com a literatura, para poder atrapalhar o rumen, certo? Certo. Mas a gente pode pegar algumas águas com pH acima disso ou abaixo disso. E o pior, às vezes, Daniel, é que muitas vezes a água está ótima e vem a interferência humana para estragar a água, né? Então, esse outro fator pH, que é fácil de ser mensurado, tem várias formas de mensurar. Hoje eu trabalho com um pHmetro digital, né? Você tem que fazer calibração, mas eu faço tudo isso na fazenda. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, com fitas na fazenda, aquela fitinha simplesinha de pH, né? Hoje tem pHmetros digitais mais simples, que você pode trabalhar também na fazenda, que custa muito pouco pelo benefício que você pode tá levando. Então dá para você acompanhar com uma certa facilidade. Eu acho que como profissional, quem trabalha com nutrição, com desempenho, isso é uma ferramenta simples, barata de você ter e trabalhar, né? Aí você começa, se você começar a falar assim, puxa, depois eu vou contar um caso que aconteceu, né? Quando a gente vai fazendo um diagnóstico, a gente vai fazendo um levantamento, vai tentando entender o que está acontecendo até chegar na água. Mas aí a gente começa a buscar outros fatores. Algo que é muito comum, e que a gente isso a gente precisa de uma análise mais aprofundada para saber quantificação, mas é sensorial, água salobra, que em algumas regiões é muito comum, né, que é água com alta quantidade de sais. E isso tem um impacto muito grande, né? O impacto é muito grande, por quê? Porque é uma água salobra, o animal ele pode estar ingerindo grande quantidade de sal, principalmente sódio, e aí ele não tem uma busca do sal mineral lá no coxo do suplemento.
Porque a gente sabe que o animal, quando vai ao coxo buscar o suplemento mineral, o proteinado, qualquer que seja, na verdade o suplemento mineral em especial, ele está indo buscando cloreto de sódio, sal comum, em especial o sódio, que é o que ele tem necessidade de ingestão, é que ele tem fome desse elemento. Se ele já recebe na água, ele consequentemente deixa de procurar o sal mineral no tá no coxo. Isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque sabendo que o mineral, sal comum, cloreto de sódio, é o que está presente lá, que o animal busca, a gente aproveita essa fome que ele tem desse mineral para fornecer os outros, fósforo, enxofre, né, os microelementos minerais, cobalto, iodo, enfim. E se ele não procura o coxo, se ele não consome no coxo, consequentemente há uma diminuição da ingestão desses minerais, para poder fechar a dieta e vai faltar. Né? Então, assim, essa é uma preocupação muito grande. Então, a gente precisa entender as regiões. Tem algumas micro-regiões que têm água salobra. Eu tive um caso muito peculiar, foi o ano passado, não, 2018. Acho que foi 18, 19, não me recordo agora. Num grande confinamento que a gente acompanha, em Tocantins, e lá nós tivemos... depois de um certo tempo, eu queria que o consumo andasse e não subia o consumo do confinamento, não ajustava, não ia. Vamos falar assim, numa anamnese, né, não é um termo mais correto, mas a gente foi buscando todas as informações. Eu descobri que a água é salobra. Descobri como? Eles já sabiam, mas eles não me contaram que era água salobra. Mas você não sabia? Eu falei, não, mas eu preciso saber primeiro, né? Porque a água que a gente bebia era uma água do poço separada, não era água da fazenda. Sim. Foi impressionante. Eu fiz um ajuste no núcleo, diminuindo o sal comum, Daniel. Do primeiro giro para o segundo giro, que a gente faz 2 giros no confinamento, o desempenho foi muito superior, porque o consumo foi mais elevado. Então, assim, lá na água já tinha sal comum, no suplemento tinha sal comum para uma dieta, para uma água sem ser salobra. Como ele encontrava muito sal, ele reduzia o consumo. Quando a gente ajustou, consumo subiu, desempenho subiu. O primeiro resultado do primeiro giro foi muito bom. E do segundo também foi melhor ainda. Detalhe, os detalhes que fazem a diferença. Isso veio da água. A água que impactou, sabe? Então, assim, visualmente, a gente já falou do sensorial, né? A parte de fisicoquímica, de pH, sólidos solúveis, dureza da água. Isso são que a gente precisa levar para um laboratório. E muitas dessas concessionárias de água, né, de água urbana, elas fazem essa análise e muitas delas, dependendo da hora do relacionamento, você consegue até que ela seja gratuita esse resultado de análise. E também, se não, tem os laboratórios que fazem essa análise. Tá? O importante é você ter essa informação caso você suspeite de alguma coisa. E aí, fora isso, a gente tem metal pesado em água, nós temos pesticidas, nós temos nitratos, nitritos, fungos, bactérias. Aí a gente já tem que ir aprofundando um pouco mais. Mas quando você olha num bebedouro, você vê que a água já está, pelo menos visualmente, do ponto de vista sensorial, aceitável, os animais estão consumindo bem, nós já estamos com um grande avanço. Não é? Se a gente começar a desconfiar de algo diferente, aí a gente tem que aprofundar nesse entendimento. Mas principalmente isso, quantidade com qualidade. E outra coisa importante, lavar bebedouro. Lava com o quê? Água e bucha, escova, só. Mais nada. Só, mais nada. Absolutamente nada. Deixa ele limpo, capaz de receber água, né, suficiente para fazer esse atendimento, essa demanda do animal. Só isso. Muito interessante porque a gente vê exatamente o que a gente falou no começo, que um pequeno detalhe gera um impacto econômico muito grande. E não só nessa questão da água, mas também uma questão de logística, né, professor? Porque a partir do momento que eu elaboro como vai ser esse bebedouro, eu tenho que elaborar ele para facilitar a minha logística, né? Porque eu vou ter que limpar ele todo dia. Então, se ele não favorece o mupião que vai estar limpando, vai ser algo complicado aí, o cara não vai querer fazer. Então, esse outro detalhe também que pode ajudar, né? Não, ok, concordo. Aí veja bem, primeira coisa, a gente recomenda lavar bebedouro todo dia em confinamento, certo? Em pasto, sim. A gente vai talvez ser inviável do ponto de vista de operações.
A nível de pasto, o que a gente recomenda? A pergunta sempre é, quando é que eu lavo? Quando estiver sujo, falando do pasto. Confinamento, todo dia, ponto final. Depois te posso mostrar um número bem interessante com relação a isso. Agora, a pasto, quando tá sujo? E se não tiver sujo, porque sujo é relativo, né? Talvez para mim é sujo, para você não seja. Pelo menos uma vez por semana. Aí entra num outro fator, quando você disse, eu não quero fazer, o cara não vai querer fazer, tem duas coisas, né? Primeiro assim, quem não quer fazer, é o dono que não quer fazer? Se o dono não quiser fazer, sinto muito, ninguém vai fazer nada. Se a turma sua de operação não quiser fazer, aí nós temos que conversar diferente, né? Porque ali isso é essencial, isso faz parte do trabalho. Eu preciso ter essa eficiência, né? E a eficiência começa nos pequenos ajustes, certo? Então, assim, se a gente for fazer conta, nós estamos, inclusive, esses dias discutindo uma grande fazenda que a gente atende, de contratar alguém só para lavar bebedouro. Só para isso. Tá? Porque, às vezes, não dá tempo, a gente entende que, às vezes, é muito volume de trabalho, mas porque é uma pessoa somente para lavar bebedouro. E a gente fez a conta quanto precisava ganhar. Se não me falha a memória, eu precisava ganhar 3 gramas por dia para pagar o ganho. O custo, se você colocar. Eu garanto que vai dar muito mais do que isso, entendeu? Obrigado, Marcos Paulo, grande amigo nosso, está conosco aqui também. Obrigado pelo prestígio aí, está com a gente. Então, assim, o querer não fazer é quando eu disse, é quando a pessoa se envolve no contexto. É quando a pessoa se envolve e entende a importância. Quando ela passa a entender a importância, ela está junto no negócio, sabe? Eu vejo muito isso tem crescido bastante também, Daniel. Os pagamentos, a remuneração por produtividade, sabe? E quando você é remunerado, eu acho que o órgão do corpo humano que é mais sensível chama-se bolso, né? Eu vou falar isso. E é verdade. Então, quando ele é sensível para todo mundo, ele é bom para todo mundo, ganha, todo mundo ganha. Né? E isso faz parte do contexto do ganha-ganha, certo? Isso é muito importante, esse papel nosso, é de conscientizar. Por exemplo, eu sou um consultor, eu faço orientação, professor. Eu não ensino nada para ninguém que não queira aprender. Eu não posso chegar lá e falar, tem que fazer. Olha, é para fazer. Eu garanto para você, pelos números, né, que nós temos de pesquisa, de informações, de trabalho que a gente já tem, com experiência, que vai dar resultado. Faz se quiser. Se não quiser fazer, não faz também. Não tem problema. Né? Para mim, não, mas para você vai ter. A lei da vida, né? Sim, verdade. É bem assim. Bem isso. E, professor, o senhor falou algumas funções que podem não estar, como que eu posso dizer, operando, vamos dizer assim, em caso de baixo consumo de água ou em caso de consumo de água ruim. Além do consumo de minerais, o que na fisiologia pode interferir nesse animal? Vamos começar, né? Primeira coisa, a água é extremamente importante na termorregulação. Né? Ou seja, ela é fundamental no processo de regulação do calor térmico do animal. E nós, principalmente, você está em São Paulo, no estado de São Paulo, um pouco mais ameno, mas em muitas épocas quente também. Então a água tem uma importância muito... Está frio. Aqui também, em Goiás, também está esfriando bastante. Mas isso é pontual, né? Não é bem... Para nós aqui, pelo menos, é pontual. Isso não é regra. Né? Então, assim, a água vai auxiliar muito nesse processo de termorregulação. Inclusive, os animais em clima tropical têm um consumo muito maior em função de questão de calor, de aumento de produção de urina, transpiração, muito maior, né, do que em clima temperado. Inclusive, Daniel, um fato importante, se você pegar o NRC, os níveis de sódio e potássio são menos exigentes, a exigência é menor do clima temperado do que em clima tropical. A exigência de sódio no clima temperado é 0,06 a 0,08% de sódio, tá? E 0,6 a 0,8% de potássio. Clima temperado. Clima tropical passa para 0,16, 0,17% de sódio e 0,8 até 1,2% de potássio. Por quê? Porque nós temos maior perca via urinária, via transpiração, porque o animal ingere mais água. Tá? Então, como ele perde mais, eu preciso repor mais. Então, olha só, a água está envolvendo um processo de eliminação também desses minerais.
Tá? A água é extremamente importante nesse contexto então, de termorregulação. Se você pensar em reprodução, a época de reprodução, nós trabalhamos com estação de monta, é na época do verão. Não é? A época de verão é calor e umidade, não é isso? Ou seja, alta temperatura e alta umidade relativa do ar. Dificuldade de troca de calor. Uma das trocas de calor fácil que o animal tem também é pela eliminação via transpiração e principalmente via urina. Tem alguns trabalhos que mostram aí, principalmente em gado de leite, que cerca de 30% dos casos de reabsorção fetal nos 30 primeiros dias de gestação por estresse térmico. Então, eu afeto reprodução. Tem alguns trabalhos, tem uma equação aí que mede eficiência de reprodução pelo ITU, né? Índice térmico, índice de temperatura e umidade. E quando você está com níveis acima de 68%, você começa a interferir negativamente em reprodução. Então, isso é importantíssimo para quem trabalha com reprodução. Quase todo mundo aí tem. Para ter bezerro, tem que ter reprodução. Né? Tem que ter cio, tem que ter tudo mais. E outro fator importantíssimo também, a água faz parte de várias funções, né? Funções de transmissão de luz, na visão, de sons, né? Ela é fundamental no processo digestivo. A água, todo o processo que fala sofreu hidrólise, né? Hidrólise entra no contexto de processo digestivo. Então ela é importante na digestão. Ela é importante na formação de saliva. Saliva é um tamponante essencial para manter estabilidade de ambiente ruminal. Então a saliva é 98%, 99% de água. Então se o animal entra em restrição hídrica, primeiro reflexo de falta de água. Primeiro reflexo de déficit hídrico. Diminuição de consumo de matéria seca. Quando ele cai com o consumo de matéria seca, primeiro impacto é a diminuição de produção, porque ele deixa de ingerir todos os outros nutrientes. Energia, deixa de ingerir proteína, deixa de ingerir minerais na quantidade que ele precisava consumir. Então, nós estamos falando de água, cara. E aí a pessoa não fornece água para o animal beber, ele deixa de comer. Ele deixa de comer porque não tinha água em quantidade e qualidade suficiente. E se tiver cheiro, água com excesso de enxofre dá um odor que o animal não bebe. E aí eu perco a eficiência produtiva porque o animal não tinha água de qualidade. Mudanças de pH ruminal, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos no final do ano passado, até o xará meu, eu fiz um curso em Santa Catarina, né, de balanceamento, que a gente faz sempre. E aí teve um dos que fizeram o curso, né, acadêmico, já era profissional, todos são profissionais, estavam lá. Era um consultor, o xará, inclusive. Ele me ligou, estava com um problema. Depois foi agora no final do ano passado, essa passagem de ano. Eu acho que 2020 a gente não pode contar muito esse ano, né? Mas foi nessa passagem, 2019 para 2020. E aí ele me ligou, falou: professor, eu estou com um problema aqui, me ajuda aqui, então eu resolvi aqui, porque eu não estou conseguindo identificar. E a gente foi conversando, né? Ele estava com novilhas lá, passagem de Azevém, lá em Santa Catarina, perto de Chapecó, em passagem de Azevém, de alta qualidade, fornecendo um suplemento 0,8% do peso vivo, um energético, ou seja, a proteína normalmente dessas forragens, eu não me lembro, mas 17%, 16% de proteína, né? E ele fornecendo um 0,8%, basicamente energia, com minerais e aditivos, e os animais não ganhando peso. Não ganhando peso. Estava ganhando 100 gramas por dia. Novilhas de 300 e poucos quilos. Ele estava desesperado. Professor, o que eu faço? Aí nós fomos, né, conversando, eu falei, agora chegou na água. Falei, vamos para a água. Eu quero saber como é que está essa água. Água assim, falei assim, mede o pH da água. Mediu o pH da água, Daniel. Deu pH 9,8. Putz. 9 pontos. Eu falei, essa água tá errada, essa água sua não tem alguma coisa que tá fora. Primeira coisa que você vai fazer é trocar água. Como é que eu faço? Aí não sei, se vira, troca a água. Ele não trocou mais nada, ele tirou os animais, manteve os animais no mesmo piquete, ele mudou o fornecimento de água. Inclusive, numa das lives que a gente estava, ele me lembrou, professor, depois ele me chamou, professor, pensei que fiquei de dar um feedback para você e não te dei feedback. Porque ele não apareceu, ele sumiu, né? E eu falei assim, se sumiu, resolveu. Eu sempre até com um amigo meu, falo assim, Renato, tal, como é que tá lá? Eu falei, deve estar tudo bem, que se tivesse dado errado, já tinha me ligado. Tá? Já tava te cobrando, então, já. Ele vendo a live e tal, me chamou depois no WhatsApp, professor, resolveu, vou te mandar os números nossos aqui. E ele mandou, corrigiu.
continuou. 45 dias depois, ele fez uma nova pesagem dos animais tendo corrigido a água. O ganho foi para 915 gramas dia. Que diferença? O mesmo local, na mesma forragem, mesmos suplementos, os mesmos animais, a mudança era a qualidade de água. Isso fecha qualquer informação, Daniel, que a gente possa fazer discussão em relação a essa quantidade e qualidade de água. Sai de 100 gramas e para 915, ele me mandou o vídeo das novilhas embarcando no frigorífico, estavam lindas, gordas, né? Lá é muito cruzamento industrial. Então, assim, essa é uma diferença. Completando, né, você falando de quantidade de beber água, vou mudar aqui, falando do quando isso saiu, inclusive foi para a mídia, para as redes sociais. O Grupo Mantiqueira é um grande confinamento no estado do Mato Grosso. Se não me engano, são 40 ou 50 mil animais confinados. E eles fizeram uma avaliação, lá foi o ano passado, de lavavam um bebedouro todos os dias. Todos os dias lavando bebedouro. Fizeram uma avaliação lavando dia sim, dia não. Deixaram alguns currais dia sim, dia não. Dia sim, dia não, houve uma redução no consumo de matéria seca, de 1,3 kg de matéria seca por dia. Então você fala assim, a princípio, legal, estou economizando, estou gastando menos comida. Então vamos entender o contexto como um todo, né? Foi ver como é que foi essa economia de 1,3 kg de matéria seca. Veja bem, se a gente for pensar do ponto de vista de consumo, Daniel, a gente tem o quê? O animal tem uma exigência de consumo, vamos chegar aqui, que tudo que ele come, a primeira parcela que ele vai é para mantença. Então ele vai comer, vamos supor que ele está comendo 10 kg de matéria seca, né? A primeira parcela dele vai para manutenção corpórea, para as funções fisiológicas, digestivas e tudo mais. Vamos supor que dos 10 kg de matéria seca ele estava consumindo 6 quilos estavam indo para mantença, sobravam 4 quilos para a produção. Então ele vai produzir sobre os 4 quilos de matéria seca que ele ingeriu, 4 quilos dando aqueles 4 quilos do excesso de proteína da mantença, ou seja, o além, né, do que precisava para a mantença, de energia, de minerais e tudo mais. Quando eu forneço 1,3 quilos a menos de matéria seca, ele tirou de quem? Ele tirou da produção, não da mantença. Sim. Tirou da produção. Então aquela faixa de alimentos que ele estava ingerindo a menor, primeiro impacto, redução na produção. Enfim, 1,3 quilos a menos de matéria seca, uma redução no ganho médio diário. Não sei se cortou, tá me ouvindo aí? Tá legal? Uma redução no ganho médio diário de 280 gramas por cabeça dia. Acho que travou aqui, professor. Vocês estão me ouvindo? Não sei se foi cortado aí o... Então, agora tá cortando. Daniel, tá na escuta? Agora eu tô. Tudo bem? Alô? Não sei até onde você ouviu aí. Não, o áudio saiu. É só a imagem que travou, mas o áudio saiu. Ah, só a imagem, legal. Então, assim, houve uma redução de 1,3 kg de consumo de matéria seca e uma redução no GMD de 280 gramas por animal por dia. Se pegar no curral de 150 animais, dá uma diferença de 42 quilos por boi, por curral. 100 dias, Daniel, são 4.200 quilos de peso vivo. Deixa eu até fazer uma conta aqui bem rápida. Num confinamento desse aí, com rendimento, aí vamos colocar de 68% de rendimento do ganho, né? Então, se a gente for falar aqui, ver 68%, igual a isso dividido por 15, nós temos uma diferença de 190 arrobas. 190 arrobas vamos falar 180, vai? Não é isso, tá mais? Dá só 34 mil reais. Não é muito dinheiro, né? Para lavar bebedouro? Né? Acha facinho, né? Por aí. Então, assim, acha fácil. Então, assim, é que eu sempre digo, né? Mais do que nunca. Eu acredito em Deus e nos números. Os números mostram para mim que eu preciso fazer a coisa certa. Né? Eu preciso fazer a coisa certa. Então, quer prova maior do que a água de qualidade ela é eficiente? Tá aí, né? Os números, igual o senhor falou, né? Em Deus e nos números. Professor, a gente tem uma dúvida aqui.
Espera aí que tá travando um pouco. Paulo Rogério João, meu pai. Meu pai, água tratada da cidade com cloro calma aí, pode ser oferecida para o gado? Tem alguma diferença de água de boa qualidade de um poço sem cloro? Pode sim. Inclusive aconteceu na prática disso daqui, uma fazenda de leite, que tiveram um problema no fornecimento de água e levaram o fornecimento da água da rua, né, água encanada, tratada, e para os animais. A produção despencou, né, porque ele também afeta a microbiota. Você tem excesso de cloro, você tem uma água com pH diferente, e a gente sabe que é uma inter-relação entre os minerais, né, de sinergismo e antagonismo. Quando entra antagonismo, ferra o negócio. Então ele afeta a microbiota ruminal, o cloro. Por isso que assim, muita gente fala, vamos clorar a água? Aí assim, depende, né? Podemos clorar e pode melhorar a qualidade de água, mas pode piorar também para os animais. Então assim, esse dosador de cloro, ele não vai ter cloro que vai influenciar negativamente a qualidade da sua água? Então a gente tem que se perguntar. Então às vezes me preocupa isso. Tem sim uma influência da água de clorada na microbiota e no desempenho dos animais. Tá? Dá mais um exemplo aqui, né, quando eu até brinquei que o homem vai lá às vezes estraga. Recentemente eu estava numa propriedade que a gente acompanha, propriedade faz um bom trabalho. Aí eu chego lá, a água toda esbranquiçada. Falei, meu Deus. Os primeiros lugares que eu vou é no bebedouro. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu cobro, eu sei que muita gente dizendo, mas não é possível, você vem cá para achar só os defeitos. Eu falei, porque as coisas boas tá tudo certo, vou mandar, né? O que tá errado, vamos corrigir. E a água tá esbranquiçada. Né? Isso aqui tá errado, não tá certo. Eu até brinco, né? Cara, eu sou caro para ficar te puxando seu saco. Alguém para puxar saco seu é mais barato que eu, né? Vamos. E aí a gente olha aquela água, comecei a pesquisar, essa água tá errada, isso não tá certo. E fui no outro bebedouro, água esbranquiçada de novo. Falei, tá bom, aí a gente vai puxando a língua, né, da turma. Tá. Nós estamos colocando cal na água. Falei, cara, quem que mandou pôr cal aqui? Eu não lembro de ter falado de colocar cal na água. Não, mandaram colocar. O gestor não estava fora. Chamei o gestor, tava colocando cal na água, assim, falando, não fui eu que mandei também. Pô, não é possível. E aí, né, o dono mandou colocar cal na água. Então, mandou colocar, porque escutou alguém falar que a água boa vai limpar a água. Realmente, quando você coloca cal na água, Daniel, visualmente a água melhora, a qualidade tira muitas algas, só não aparece. Por que não aparece? Porque você muda o pH da água. Né? Mudou o pH da água. E aí eu fui lá, não estava com o meu pH, mas eu estava com as fitas, né? E eu fui lá e peguei, né, as fitas, a água do bebedouro. Deixei lá 8 minutos, a fitinha lá dentro, fiz a leitura e fui lá e coletei a água saindo da boia lá do encanamento. Coletei, mesmo procedimento, fiz o procedimento corretíssimo. pH da água entrando no bebedouro, 7. Tudo que a gente quer. pH da água do bebedouro com cal, que já estava lá dentro o cal há alguns dias. A pedra de cal já estava se solubilizando. 8,4. Ou seja, estava tudo certo. Eu fui lá e mexi na água para estragar a água. Né? E aí? Tira, não pode. Eu estou fazendo algo de ruim. A água pode até ficar mais limpa visualmente, mas eu estou interferindo na sua qualidade do ponto de vista físico-químico, certo? E então tem que ter o conhecimento, tem que ter o bom senso e cuidar do detalhe. O detalhe é que faz a diferença. Ele é que faz a diferença. Tanto é que em bebedouros, em curral de confinamento, olha como é que é detalhe. A gente recomenda lavar bebedouro nas primeiras horas do dia. Lava, o que é o horário de lavar? Até as 9 horas da manhã tem que estar todos lavados. Eu já vi bebedouro sendo lavado 1 hora da tarde. Pode ficar sem água para beber. Tem uma fazenda que acompanha, o cara, eu não sei, meio para mim, né, ele é meio doidinho, assim, porque ele vai lavar os bebedouros às 4 horas da manhã. Tudo bem, ele quer acordar, vai lá fazer, faz. Eu não recomendo, mas se ele quer,
Não tem problema não. 4 horas, quando você chega às 6 horas, tá tudo lavado, tá tudo pronto, tá tudo certo. Uhum. Ok. Não sendo nas horas quentes do dia, tudo bem. Então. Ô, professor, a Bruna tá perguntando aqui, uma colega de turma nossa. Professor, caso a água acabe logo após o trato da tarde e os funcionários perceberam só de manhã em um confinamento, o que fazer para não interferir tanto no consumo dos animais? Pois normalmente ele cai. Se não tem água, vai interferir no consumo. Vai interferir no consumo. E o que a gente recomenda? Como é interessante, como é que os animais bebem muita água. Agora, recente, essa semana, a gente estava iniciando um confinamento, e a gente... O que eu recomendo sempre? Para evitar desperdício e até para evitar que haja muita água dentro dos currais quando vai lavar. Antes de tratar, a gente fecha as torneiras de abastecimento dos bebedouros. Porque aí vai dar tempo de tratar, quando ele termina de tratar, dependendo do tamanho dos confinamentos, claro, a água já está pelo meio, né? Uhum. Então, joga menos água fora, lava o bebedouro, joga a água fora, né, e reabastece. Fechou o bebedouro, primeiro dia do confinamento, fecharam os bebedouros, e nós fomos fazer a reunião de treinamento da turma. Nós gastamos 2 horas na reunião. Quando nós voltamos com os bebedouros secos, os animais ávidos por água, esqueceram de ligar. Uhum. Já estava interferindo no comportamento animal, ele está esperando água ali. Se está esperando água, o que ele está fazendo? Deixando de comer. Acabou, gente. Infelizmente, você perdeu aquela parte, não todo dia, mas uma parte do dia você perdeu, porque você influenciou negativamente o consumo, né? Com certeza. Não tem como ser diferente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente sempre recomenda os reservatórios de confinamento que eles tenham uma capacidade de 3 vezes, pelo menos, a quantidade consumida num dia. Essa é uma recomendação que a gente faz. Professor, o Lucas Freire Andrade está perguntando aqui, no sistema TIP, quantos metros os bebedouros devem ficar da praça de alimentação? E eu aproveito para perguntar, eu aproveito para acrescentar se existe, né, uma distância, por quê? O que não cumprir pode afetar? Tá, então vamos lá. Primeiro assim, o conceito do TIP, né? Terminação intensiva a pasto. Dentro do TIP, nós podemos, eu particularmente entendo o seguinte, que dentro do TIP eu posso ter o confinamento a pasto, aí é praticamente um curral, né, um pasto só que eu vou estar utilizando, né? E ele vai comer talvez 80%, 90% de tudo que ele vai ingerir num dia está no coxo, né? E o restante é do pasto. Na realidade, o pasto vai ser basicamente um modulador para poder manter o ambiente ruminal saudável, vai comer fibra para manter isso estável, né? E também nós podemos pensar no TIP, como esse que eu dei o exemplo agora, que os animais estavam pastejando, né, 8 piquetes, 9, 10, sei lá, enfim, o piquete fornecendo grande quantidade do volumoso que ele está ingerindo, né, e também da dieta dele, e aí o restante ele encontra no coxo. Quando é no TIP, confinamento a pasto, como é uma área muito menor, né, esse bebedouro está muito próximo. Uhum. A gente nem recomenda que seja muito próximo, pelo menos uns 30 metros de distância, para evitar que suje, né, com a ração que ele come, com muita ração, e suje o bebedouro. Porque às vezes ele sai do bebedouro comendo e leva sai do coxo comendo, boca cheia, isso, e leva para o bebedouro. Né? Em questão de rotacionado de pastagens, e aí entra na logística, como você falou bem no começo, a gente recomenda que os bebedouros não tenham uma distância maior do que 300 metros. 300 metros é seria a área mais longe, o mais distante que o boi vai andar. Né? Uhum. Esse seria o ideal. Tá? Inclusive, a gente tem outras informações, por exemplo, nós hoje preferimos muito mais os bebedouros retangulares do que os redondos. Os retangulares vai ter uma área de acesso maior. Eu recomendo 5 centímetros por cabeça. Né?
alguns recomendam 4, outros pouco. 5 centímetros são suficientes, retangulares, porque você tem uma área de chegada maior do que os cilíndricos, né? E que tem a capacidade, o que a gente sempre preconiza, eu não quero grandes capacidades de armazenagem. Eu quero que ele esteja sempre cheio, então eu preciso de uma boia de alta vazão, né? Por que eu não falo de querer grandes armazenagens? Porque às vezes a boia pode demorar para encher, né? Então ele tem que ser esvaziado rápido e enchimento rápido. É o que a gente precisa, né? Hoje o confinamento de 150 animais, eu não preciso mais do que um bebedouro com 350 litros de capacidade, desde que ele tenha uma boia de alta vazão, né? Se ele tiver uma boia de alta vazão, está resolvido, certo? Então, assim, eu vejo que a passo, principalmente hoje nos passeios rotacionados, a gente trabalha muito com áreas de lazer, né? Lá está os coxos de alimentação, os bebedouros. O ideal é que não seja mais do que 300 metros. Esse é o ideal. Renato, mas o meu é muito grande. Entendo. Então, assim, dentro do ideal e do possível, vamos fazer o possível. Mas se a gente quiser fazer a recomendação, seria no máximo 300 metros. 300 metros. Entendi. Isso. Professor Matheus Parra, mais um companheiro nosso de turma aqui, perguntando, professor, em confinamento, em relação ao espaço, disponibilidade de área de bebedouro, tem algum parâmetro em centímetro ou metros por animal? O que eu te falei, né? 5 centímetros são suficientes para atender demanda. Sim. Hoje a gente sempre recomendou colocar um bebedouro por curral, é mais ajustado. Quando são currais, né, a gente pode colocar às vezes um bebedouro dividindo a área, né, o curral, um em cada um, acaba que você tem dois, um de cada lado. Eu acho que é bem interessante isso, porque você aumenta a disponibilidade do animal. Porque o animal, ele vai ficando meio que preguiçoso, porque ele vai ficando muito pesado, né? E outra coisa a passo que é importante, a questão dos 300 metros, que a gente fala sempre, é porque quando está com muito calor, você fala, mas nós trabalhamos muito com o zebu também sente calor. É claro que ele tem a zona de termoneutralidade dele está por volta de 26, 27 graus centígrados. Ele suporta mais calor. Mas coloca a sombra no pasto para você ver onde que ele vai. Vai para a sombra. Né? Então ele começa a ter um pouco de lentidão de buscar água. E aí entra de novo naquele contexto. Se ele bebe menos água, ele come menos. Se ele come menos, ele desempenha menos. Certo? Então, assim, a gente tem sempre um bebedouro, como eu falei, 5 centímetros são suficientes, né? E a quantidade é simples assim. Vá no seu confinamento, 1h da tarde. Tá cheio o bebedouro, pode ter certeza que está atendendo. Né? Porque é um momento de muito calor, ou 1h da tarde chovendo, não. Mas 1h da tarde, o sol está talado, de muito calor, e o bebedouro está cheio, os animais bebendo água está cheio, pode ter tranquilidade. Outra coisa também que é importante, Daniel, é de repente quando você está trabalhando com animais europeus, com maior percentual de sangue europeu. Esses animais tendem a beber mais água, porque sentem mais calor. Sentem mais. Né? E não é incomum, dependendo do seu bebedouro, eles entrarem dentro do bebedouro. Eu já vi muito. Esse dia eu estava na fazenda, eu tirei foto no bezerro F1 Angus dentro do bebedouro. Eles sentem calor. E a água ajuda a dissipar calor. Né? Quando você pega animais holandeses, às vezes entra no confinamento, tem um animal mais com sangue de holandês, os filhos das leiteiras, né? Você vê que esse animal não sai do bebedouro. Mas ele ocupa espaço no bebedouro. Por isso que às vezes é interessante, dependendo do nível de animal que você trabalha, você ter dos dois lados, né? Dividindo cerca. Atende a 2 currais, 2 bebedouros. Entendeu? Pode ser interessante, dependendo da estratégia do tipo de gado que você trabalha. Entendi. Cara, como o tempo passa, hein? Eu tô no relógio aqui. É isso que eu acabei de olhar aqui também. A gente já tá caminhando pro final. Eu coloquei um cronômetro aqui. A gente tem 5 minutos. 6. Ok. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar mandando aqui pro professor. Professor, se o senhor tiver mais alguma Para mim não, para você também, porque só para mim, nós estamos nós dois aqui. Ou para mim também, né? Vamos dividir esse negócio, poxa. E, professor, uma dúvida que eu tive aqui, que é algo que eu nunca pensei. Eu acredito que a resposta seja sim, mas eu vou perguntar mesmo assim. Que legal, uma dúvida que você teve agora que você nunca pensou, quer dizer que surgiu na conversa. Isso é bom, já valeu bastante para mim. Então vamos lá.
quando a gente fala de mensuração de coxo, a gente tem que atender, né, a nossa demanda para não ter disputa de coxo. Existe disputa por bebedouro com o animal dominante do rebanho? Existe, com certeza existe. Com certeza. O dominante existe. Olha que interessante, né? Eu vou falar de coxo, mas de bebedouro. Nós fechamos os animais no confinamento, né? Por isso que eu falo sempre, tente montar os seus lotes. O ideal é que você pudesse montar seus lotes antes de fechar no confinamento. Uhum. Os animais foram fechados no confinamento e teve um boi que não comia. Não comia. A gente tem um protocolo para tentar fazer ele voltar a comer. Não passou 3 dias que a gente tenta com o animal. No terceiro dia, falou, não, tira do boi. Ele saiu no 4º dia. No 4º dia, ele passou para o lado de fora e ele entrou dentro da linha de confinamento. Ele foi para o coxo comer, do lado de fora, no curral que ele estava. Uhum. Né? A minha interpretação é o quê? Ele estava com medo dos demais. Uhum. Né? Quando ele estava por lado de fora, que ninguém ia bater nele, ele passou a comer. Né? Existe também dominância. Se o dominante chega, ele vai beber água primeiro do que o outro. Por isso não pode faltar. Por isso nós estamos trabalhando com área de coxo, por isso a gente trabalha com área de bebedouro, por isso que a gente está sempre fazendo refeições, né, nos coxos parceladas. Não pode ter aquela avidez por consumo. Por isso que os nossos bebedouros têm que esvaziar rápido e encher rápido, porque mesmo aquele dominante bebeu água, ele vai sair e ele vai voltar, dar espaço para o outro. Se não tiver água, o outro não bebe. Né? Sim. E aí a gente tem... Isso acontece a passo também, Daniel, com suplementação. Né? O dominante chega para comer, você faz média. Aí é para comer 1 quilo de proteinado por dia. Ok, você põe 100 bois, 100 quilos. Mas quem garante que cada boi comeu 1 quilo? Comeu 1 quilo. Aí você vê boi despontando, né? Fala, mas aquele boi não está ganhando. Aquele boi não come suplemento. O dominante come 1,5 kg, 2, o outro não come. Uhum. Bacana. O Matheus, mais uma vez, prometeu. Obrigado, Matheus. Essa é para você agora, Daniel. Essa eu não faço a mínima ideia, para ser bem sincero. Professor, em ambientes de grande luminosidade, qual a cor ideal de fundo de bebedouro? Mas eu também não sei responder para você. Nunca ouvi falar isso, sabe? Então, nunca ouvi falar isso. Nós temos visto aí uma tinta epóxi, que o pessoal está usando para passar nos bebedouros, né? Eu acredito que não vai haver diferença com relação à cor. Acredito eu. Não tenho conhecimento para isso. Né? Mas de grande luminosidade, se eu colocar um bebedouro de fundo claro, está certo, está pensando em relação à luminosidade, reflexo? Acho que não. Não vejo isso. Né? Eu acho que talvez seja. Não vejo que poderia influenciar. Mas eu não vejo que vai influenciar. Tem muitos bebedouros que tem aquela tinta epóxi que já vem azul. Né? Eu tenho um confinamento que a gente passou uma tinta epóxi azul nele, ficou limpo, foi na piscina. Os animais bebem muito bem a água. Inclusive, uma vez eu fui, não tinha água, estava vazio, quase enlouqueci, né? Mas enfim, acontece. Não deveria, mas acontece. Então, assim, não sei te responder, nunca vi nada com relação a isso, mas eu acredito que não vai haver muita influência, nem sendo muito luminosidade ou pouca luminosidade. Acho que não. Água boa. Fornece água de qualidade que a luz a gente controla. Uhum. A nossa live já vai cair, falta 1 minuto, 30 segundos. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer pelo carinho, pela atenção, pedir desculpa que eu te enchi o saco durante esse período aí. Imagina, eu te agradeço. E basicamente é isso. Muito obrigado. E se o senhor tiver alguma coisa pra falar, já vai cair. Vai cair.